No vasto campo das armas, existe uma categoria que se destaca pela sua singularidade e criatividade. Essas ferramentas de combate não seguem os padrões tradicionais e frequentemente incorporam elementos inovadores e designs incomuns. Originadas de diversas culturas e épocas, elas refletem a engenhosidade humana na arte da guerra e na necessidade de adaptação às circunstâncias mais variadas. Algumas foram criadas para propósitos específicos, combinando estética e funcionalidade de maneiras inesperadas. Outras surgiram da necessidade de superar limitações tecnológicas ou de maximizar o impacto em combate de maneiras surpreendentes. Essas armas carregam consigo histórias ricas e intrigantes, oferecendo um vislumbre fascinante da inventividade humana ao longo dos séculos. Puckle Gun. A Puckle Gun, inventada pelo inventor britânico James Puckle em 1718, era um revólver de pederneira que funcionava como uma metralhadora primitiva. O design de Puckle tinha um cilindro giratório que continha várias cargas, permitindo ao usuário disparar várias vezes sem recarregar, um conceito inovador no início do século XVIII. No entanto, o que tornava a Puckle Gun realmente bizarra era seu uso pretendido. Ela possuía dois tipos de munição: balas redondas para cristãos e balas quadradas para turcos e pagãos, com base na crença de que as balas quadradas causariam mais dor. Duck's Foot Pistol. Nomeada por sua distinta semelhança visual com o pé de um pato, a Duck's Foot Pistol era um tipo de revólver de pederneira que surgiu no final do século XVIII. Ela possuía 4 canos dispostos em um padrão aberto, permitindo ao usuário disparar simultaneamente em várias direções. Isso a tornava ideal para uso por guardas prisionais ou oficiais navais, que enfrentavam possíveis rebeliões em espaços confinados. Apesar de sua aplicação prática, o design estranho e o alcance limitado tornaram a Duck's Foot Pistol uma curiosidade no mundo das armas de fogo. Apache Revolver. O Apache Revolver, projetado na França no final do século XIX, é um testemunho de uma mistura única de funcionalidade e compactação. Favorecida pelas perigosas gangues Apache de Paris, esta arma era uma curiosa combinação de um revólver, uma adaga e um soco inglês. Essa trifeta de opções ofensivas dava ao usuário uma ferramenta versátil para o combate urbano. O componente do revólver não possuía cano, e seu cilindro de 6 tiros disparava projéteis de baixa velocidade calibre 0.44, oferecendo danos efetivos apenas a curta distância. Quando a arma estava dobrada, o cabo funcionava como soco inglês, e a lâmina servia como uma faca rudimentar, mas letal. Apesar de sua adaptabilidade, a ineficácia e o alcance limitado do Apache Revolver o tornavam menos desejável como arma de fogo, qualificando-o como uma das armas mais bizarras de sua época. LeMat Revolver. O LeMat Revolver era uma arma única, projetada por Jean-Alexandre LeMat, de Nova Orleans. Este revólver confederado usado na Guerra Civil Americana possuía 2 canos, o principal para balas de calibre .42 ou .36, e o secundário, que funcionava como um cano liso de calibre 20 para disparar chumbo grosso. Este revólver de 9 tiros tinha um seletor manual para escolher qual cano disparar, tornando-o uma arma versátil em combates a curta distância. Com um movimento de alavanca, o atirador podia alternar entre disparos rápidos de pistola ou uma devastadora rajada de chumbo grosso a curta distância. Isso o tornava particularmente favorecido por oficiais confederados de alta patente, incluindo o lendário Jeb Stuart. No entanto, o LeMat era pesado, difícil de fabricar e sofria de problemas de confiabilidade. Apesar de seu design inovador, os desafios práticos em torno deste revólver e sua funcionalidade dupla incomum marcaram o LeMat Revolver como uma das armas mais excêntricas da história. Duck-Billed Musket. No século XVIII, as forças britânicas utilizavam uma arma distinta, conhecida como Duck-Billed Musket, também chamada de blunderbuss. Esta arma era notável por seu cano alargado único, que se assemelhava ao bico de um pato, projetado para dispersar os projéteis em um ângulo amplo. Isso a tornava particularmente devastadora a curta distância, semelhante a uma espingarda. Era amplamente utilizada em guerra naval, pois sua dispersão de tiro podia repelir efetivamente invasores.
Os soldados também a encontravam útil em situações onde múltiplos inimigos estavam atacando, como em brigas de rua ou durante emboscadas. Apesar de sua ampla utilização, era inerentemente imprecisa a longas distâncias devido à dispersão do tiro. O Duck-Billed Musket, com seu cano em forma de bico de pato e uso especializado, certamente se qualifica como uma das armas mais incomuns da história. Glove Pistol. A Glove Pistol, oficialmente conhecida como Sedgley OSS .38 Glove Pistol, é uma das armas mais únicas e secretas da Segunda Guerra Mundial. Desenvolvida por Stanley M. Haight, da empresa Sedgley, para o Escritório de Serviços Estratégicos, OSS, da Marinha dos Estados Unidos, esta arma foi projetada para ser usada como uma luva, com a parte do revólver repousando nas costas da mão. Era destinada aos invasores dos fuzileiros navais dos Estados Unidos que desembarcavam nas ilhas do Pacífico, fornecendo-lhes uma arma furtiva para encontros próximos. Apesar de seu design único e uso pretendido, a Glove Pistol não foi amplamente distribuída devido à sua praticidade limitada e ao perigo que representava para o usuário, tornando-a uma entrada fascinante, embora bizarra, nos anais da história das armas de fogo. Cane Gun. A Cane Gun, também conhecida como Walking Stick Gun ou Poacher's Gun, era um tipo de arma disfarçada que se tornou popular nos séculos XVIII e XIX. Essas armas ocultas eram tipicamente projetadas como bengalas, mas continham uma arma de fogo de tiro único em seu interior. O gatilho era frequentemente escondido de forma engenhosa dentro do cabo da bengala, permitindo ao usuário disparar a arma inesperadamente. Popular entre os cavalheiros, essas armas permitiam o porte oculto em uma era em que portar armas abertamente em público era cada vez mais desaprovado. Algumas cane guns eram até projetadas para disparar quando a bengala era batida com força no chão, aumentando sua natureza furtiva. Apesar de sua novidade e elegância, as cane guns eram limitadas pelo design de tiro único e pela dificuldade prática de recarregar, qualificando como uma das armas mais incomuns da história. Elgin Cutlass Pistol. A Elgin Cutlass Pistol é uma arma historicamente notável devido à sua dupla funcionalidade. Patenteada por George Elgin em 1837, combinava uma pistola de tiro único calibre .54 com uma faca Bowie. Era destinada a ser uma arma de abordagem para marinheiros, que podiam usar a arma de fogo à distância e, em seguida, a lâmina em combates mais próximos. A pistola tinha uma lâmina curva distintiva anexada sob o cano, estendendo-se do cabo. A Marinha dos Estados Unidos comprou um pequeno número dessas armas para a expedição Wilkes aos mares do Sul em 1838. No entanto, a natureza deselegante da Elgin Cutlass Pistol, combinada com a impraticabilidade de seu design de uso duplo, a tornou uma raridade. Apesar de suas intenções inovadoras, ela permanece uma arma excêntrica raramente replicada em designs futuros. Ring Gun. A Ring Gun, também conhecida como Le Petit Protector, é uma maravilha do design de armas em miniatura do século XIX. Esta minúscula e disfarçada arma foi projetada para ser usada como uma peça de joalheria, com o mecanismo do revólver embutido em um anel. A munição para esta curiosa arma era igualmente diminuta, sendo de apenas 2 mm ou 4 mm de ignição por percussão. Embora a Ring Gun tivesse um cilindro e um gatilho funcionais, seu tamanho minúsculo limitava significativamente seu poder e alcance efetivo. A arma era destinada principalmente à autodefesa a curta distância, permitindo ao usuário disparar contra um agressor com um soco. Apesar da engenhosidade de seu design, as limitações inerentes e a impraticabilidade da Ring Gun a tornam uma nota de rodapé bizarra e fascinante na história das armas de fogo. Broom Handle Mauser. A Broom Handle Mauser, formalmente conhecida como Mauser C96, é uma pistola semiautomática que foi produzida pelo fabricante alemão Mauser de 1896 a 1937. Ela ganhou seu nome coloquial devido ao seu cabo de madeira arredondado, que se assemelha à extremidade de um cabo de vassoura. A C96 é incomum de várias maneiras. Possuía um carregador interno na frente do gatilho, que era carregado usando um clipe, ao contrário da maioria das pistolas que têm carregadores destacáveis. A C96 também vinha com um coldre de madeira que podia ser usado como coronha. Apesar de seu design incomum, a C96 foi bastante bem sucedida e foi utilizada em vários conflitos ao redor do mundo. O design distinto da Broom Handle Mauser e sua influência significativa no desenvolvimento de pistolas semiautomáticas a tornam uma peça interessante, embora peculiar, na história das armas de fogo. Korobov TKB-022.
O Korobov TKB-022 é uma série de protótipos de fuzis de assalto desenvolvidos pelo designer russo Gennady Nikonov entre 1962 e 1965. Esta arma é notável pelo seu design bullpup, onde a ação e o carregador estão localizados atrás do gatilho, permitindo uma arma de comprimento total menor, sem sacrificar o comprimento do cano. O que torna o TKB-022 particularmente único e incomum é sua configuração. Foi uma das primeiras armas a utilizar um sistema de ejeção para a frente, projetado para tornar o fuzil ambidestro. Os cartuchos vazios eram direcionados para a frente através de um tubo ao longo do cano, o que ajudava a evitar que cartuchos quentes atingissem o rosto do atirador ao disparar, especialmente útil para atiradores canhotos. Apesar do design inovador do TKB-022, ele nunca foi adotado para produção em massa, principalmente devido à sua complexidade e preocupações com a confiabilidade em condições adversas. Seu design incomum e características avançadas fazem do Korobov TKB-022 uma entrada interessante, embora incomum, na história das armas de fogo. The Harmonica Gun. A Harmonica Gun, assim chamada pelo seu bloco de câmaras distintivo semelhante a uma gaita, foi uma das primeiras armas de repetição desenvolvidas no século XIX. O design apresentava uma barra retangular, contendo múltiplas câmaras, geralmente entre 5 a 10, que se moviam lateralmente ao longo da ação após cada disparo, alinhando uma nova câmara com o cano. O usuário movia manualmente o bloco de um lado para o outro para carregar e disparar cada tiro. Foi uma tentativa inicial de criar uma arma de múltiplos disparos que pudesse ser usada várias vezes sem a necessidade de recarregar. Apesar de sua engenhosidade, a Harmonica Gun tinha várias desvantagens. O bloco da harmônica era pesado e desequilibrado, e a natureza manual de sua operação era lenta e trabalhosa. Embora alguns armeiros famosos, como Jonathan Browning, pai do lendário John Moses Browning, tenham fabricado Harmonica Guns, elas nunca ganharam aceitação generalizada. Essas armas incomuns são agora consideradas uma curiosidade fascinante no desenvolvimento das armas de repetição. The Chicago Palm Pistol. A Chicago Palm Pistol, patenteada em 1882, destaca-se como uma das armas de fogo mais únicas da história devido ao seu design e mecanismo de operação não convencionais. Esta arma peculiar foi projetada para caber na palma da mão, como o nome sugere. A configuração circular foi planejada para ser mais ergonômica, reduzindo o risco de disparo acidental e eliminando a necessidade de mirar. A pistola era uma arma de tiro único, carregada com um cartucho de fogo circular de .32. Para carregar, era necessário girar a arma, inserir o cartucho e fechar. Disparar a arma envolvia apertá-la com toda a mão, tornando-a muito menos intuitiva do que puxar um gatilho. Este design foi pensado para ser especialmente útil para pessoas com deficiências ou força limitada nas mãos. Um dos aspectos fascinantes da Chicago Palm Pistol foi seu reconhecimento pelo governo dos Estados Unidos como um dispositivo médico em potencial. Ela foi anunciada como uma ferramenta de autodefesa adequada para pessoas com reumatismo que não podiam operar uma arma convencional. No entanto, devido à sua capacidade limitada, operação complexa e poder de parada relativamente fraco, a Chicago Palm Pistol nunca ganhou popularidade significativa. Seu design não convencional, propósito ambicioso e sucesso limitado fazem dela uma entrada bizarra, mas notável, na história das armas de fogo. Zip Gun. O termo Zip Gun é genérico para qualquer arma de fogo improvisada. Essas armas caseiras são geralmente montadas a partir de peças prontamente disponíveis, como canos, elásticos e pregos, tornando-as altamente variáveis em design, função e segurança. A forma mais básica de uma Zip Gun é uma arma de cano, composta por um cano feito de um tubo de metal e uma tampa com um pino de disparo, geralmente um prego. Um cartucho é inserido no tubo e a arma é disparada ao bater na tampa. Apesar de seu design rudimentar, as Zip Guns podem ser letais, pois podem disparar munição convencional. A necessidade de fabricar essas armas improvisadas geralmente surge em ambientes onde as armas tradicionais são inacessíveis ou proibidas, como dentro de prisões ou em países com leis rigorosas sobre armas. Elas representam o epítome da inovação impulsionada pela necessidade no mundo das armas de fogo. No entanto, a falta de precisão e segurança no processo de fabricação torna essas armas bastante perigosas. Enquanto servem como uma exploração interessante da engenhosidade em circunstâncias desesperadas, as Zip Guns são consideradas altamente não convencionais e inseguras, ocupando assim um nicho bizarro na história geral das armas de fogo. Gabet Fairfax Mars.
A Gabet Fairfax Mars, simplesmente conhecida como Mars, é uma pistola semiautomática desenvolvida pela empresa britânica Gabet Fairfax no início do século XX. Nomeada em homenagem ao deus romano da guerra, a pistola Mars foi uma tentativa de produzir uma arma militar de alta potência. O que torna a Mars particularmente única é seu tamanho colossal, munição poderosa e um mecanismo complexo de recuo longo. A Mars estava disponível em vários calibres grandes, sendo o .45 Mars Long o mais potente. Este cartucho era significativamente mais poderoso do que os cartuchos de pistola contemporâneos, produzindo um recuo massivo, tornando a Mars notória por sua difícil manuseio. De fato, o recuo era tão significativo que levou a arma a ser descrita como singularmente desagradável de disparar por aqueles que a testaram. A operação de recuo longo da Mars era incomum para uma pistola, aumentando sua complexidade e volume. Quando disparada, tanto o cano quanto o ferrolho recuavam juntos por uma distância maior que o comprimento do cartucho antes de se separarem e retornarem à posição inicial. Isso resultava em um impulso de recuo duplo distinto, que, combinado com o cartucho já poderoso, complicava ainda mais o manuseio da Mars. Apesar de suas características inovadoras, a Mars era grande demais, complexa demais e difícil de manusear para ser uma arma lateral prática. Menos de 100 unidades foram fabricadas, e o exército britânico a rejeitou após os testes devido ao recuo extremo e à complexidade. Sua ambição impressionante, combinada com suas falhas práticas, fazem da Gabet Fairfax Mars uma nota de rodapé fascinante e bizarra na história das armas de fogo. Boarding Pikes. Tecnicamente falando, as pikes de abordagem não são armas de fogo, mas foram uma parte crucial da guerra naval por séculos e frequentemente usadas em conjunto com armas de fogo primitivas, justificando sua inclusão nesta discussão. As pikes de abordagem eram longas armas semelhantes a lanças, tipicamente usadas para repelir abordagens durante os combates navais na Era da Vela. As pikes de abordagem eram simples, mas eficazes, consistindo em um cabo de madeira de cerca de 2 a 3 metros de comprimento, encimado por uma ponta de aço. Elas foram projetadas para manter os inimigos à distância. Marinheiros em um navio sendo abordado formavam fileiras apontando suas pikes para qualquer invasor que tentasse subir a bordo. O objetivo era criar uma parede impenetrável de espinhos que desmotivaria qualquer abordagem, semelhante a uma formação de falange. Onde as armas de fogo entram em jogo é como as pikes de abordagem eram frequentemente usadas em combinação com elas. Fuzileiros e marinheiros disparavam mosquetes e pistolas contra os marinheiros inimigos que se aproximavam, e depois trocavam para suas pikes de abordagem à medida que os inimigos se aproximavam. Isso permitia manter o inimigo afastado, enquanto seus camaradas recarregavam suas armas de fogo. Embora as pikes de abordagem tenham caído em desuso à medida que a guerra naval evoluiu e se concentrou mais na artilharia e posteriormente nas aeronaves, elas representam uma era fascinante da história. FP-45 Liberator. A FP-45 Liberator é uma arma única na história, notável não por seu design avançado ou poder de fogo superior, mas por sua simplicidade, produção em massa e a natureza não convencional de seu uso pretendido. Fabricada pelos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, a Liberator foi projetada para ser uma arma barata, de fácil distribuição, para armar lutadores de resistência e partisãs em territórios ocupados. A FP-45 era uma pistola de tiro único de cano liso, carregada com um cartucho de 45 ACP. Seu design era extremamente rudimentar, feita inteiramente de peças de metal estampado, com exceção de uma peça de metal fundido para o pino de disparo e alguns pequenos componentes. Ela tinha um cano curto e não rifado, um botão de engatilhamento no lado esquerdo e um punho extremamente simples que guardava um único cartucho. Em certo sentido, a Liberator pode ser vista como a expressão máxima da simplicidade no design de armas de fogo. Sua operação era igualmente simples. O usuário armava o pino de disparo, inseria um único cartucho na câmara na parte traseira, fechava a culatra, mirava e depois liberava manualmente o percussor para disparar a arma. Sem extrator, os cartuchos usados tinham que ser removidos manualmente com uma vareta de madeira guardada no punho da pistola. Aproximadamente 1 milhão de FP-45s foram produzidos,
com a ideia de lançá-las atrás das linhas inimigas para uso pelos lutadores de resistência. A ideia era que a arma pudesse ser usada para eliminar um soldado inimigo silenciosamente e, em seguida, tomar sua arma mais poderosa, cada Liberator, ou usada conforme pretendido. Seu alcance e precisão eram extremamente limitados, e seu design de tiro único, lento de recarregar, a tornava menos que ideal para qualquer forma de combate. No entanto, seu impacto psicológico, a ideia de que qualquer pessoa poderia ter uma arma escondida para usar contra forças de ocupação, foi seu verdadeiro propósito. Apesar, ou talvez por causa de suas limitações, a FP-45 Liberator se tornou um ícone de resistência, um testemunho do poder da produção em massa e uma das armas de fogo mais incomuns da história. Sua simplicidade, produção barata e o pensamento estratégico por trás de sua distribuição a tornam um exemplo notável de design de armas não convencional. Punt Gun. Entre as armas mais incomuns da história está o Punt Gun, um tipo de espingarda extremamente grande, usada para caçar patos nos séculos XIX e início do XX. O nome Punt Gun deriva do fato de que essas armas colossais eram frequentemente montadas em pontões, que são pequenos barcos de fundo chato. As punt guns eram extraordinariamente grandes, com algumas medindo mais de 3 metros de comprimento e pesando até 63 quilos. Elas eram tipicamente carregadas pela boca e usavam pólvora negra, semelhante aos mosquetes da época. O que diferencia as punt guns era o tamanho do seu cano, que podia ter mais de 5 centímetros de diâmetro, e a quantidade de projéteis que disparavam. Um único tiro podia conter mais de 450 gramas de chumbo e, teoricamente, derrubar dezenas de aves aquáticas de uma só vez. Isso resultava em um método altamente eficiente, embora brutalmente não seletivo, de caça. Um operador experiente de punt gun poderia reunir mais de 50 aves com um único disparo. No entanto, o uso das punt guns levou a preocupações sobre a caça excessiva e contribuiu para o declínio das populações de aves aquáticas em muitas áreas. Isso, combinado com o perigo inerente e a impraticabilidade de operar uma arma tão massiva, levou a restrições e proibições das punt guns em muitos lugares. Hoje, as punt guns são amplamente relíquias de uma era passada, com poucos exemplos operacionais restantes. Muitas estão em exibição em museus, frequentemente atraindo atenção devido ao seu tamanho extremo. Elas representam um testemunho dos extremos a que as pessoas foram em busca de eficiência na caça, e seu impacto nas regulamentações de caça e nos esforços de conservação não pode ser subestimado. Como tal, a punt gun não é apenas uma curiosidade, mas também uma peça significativa na história das armas de fogo e da caça. Apesar de sua natureza bizarra e legado controverso, a punt gun representa um capítulo fascinante na relação entre a humanidade, as armas de fogo e a vida selvagem. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de dar o like. Comente qual a arma mais interessante na sua opinião. Se ainda não é inscrito, já se inscreve e compartilha com aquele amigo que você acha que vai gostar. Toda semana um vídeo novo, quarta ou quinta-feira às 20 horas. Obrigado e até o próximo vídeo semana que vem.